Será que tá bom? Parecendo o Johnny Lawrence. Ó. Opa, já começou! Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal! E aí? Como estamos? Fizemos a primeira avaliação teórica, right? Então, espero que tenham ido bem, né? Nesse momento eu não tenho esse feedback ainda. Não tenho ideia, não fizemos avaliação nesse momento, mágica da edição, da gravação, do regime assíncrono, palavra bonita, né? Que estamos fazendo aqui na disciplina de inorgânica. Se vocês não foram bem, vão ter mais uma chance, porque o grupo dos metais alcalino-terrosos, viram que quase eu me confundi aqui, né? Deu uma escorregada. Alcalino-terrosos, tá? A gente vai ver que esses compostos têm uma grande afinidade com base. Não que o grupo 1 não tenha, mas aqui a gente vai ter vários hidróxidos, várias composições que vão formar base, tá? E é por isso que esse grupo 2 recebe este nome de família, né, específico aí, que sim é autorizado pela IUPAC e tudo mais, que é a União de Química Pura e Aplicada, que determina as regras da química universais, tá? São esses elementinhos aqui, à nossa esquerda, né? Berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário e rádio. E nesse grupo, sim, vamos falar um pouco de cada um deles, pelo menos as aplicações. As propriedades, como vocês já devem ter percebido no grupo 1, são de grupo, são propriedades gerais, e cada um, né, apesar de estarem na mesma família, né, esse nome caiu, mas é didático, né, é interessante a gente lembrar de família, porque eles são parecidos, né, exceto, claro, os irmãos gêmeos, e olhe lá, né, todos os irmãos gêmeos que eu conheço não são iguais, né, se não fisicamente. Aqui os irmãozinhos de grupo também têm as suas particularidades. Então quem tem irmão aí sabe, né, como a gente é diferente dos nossos irmãos. Difícil assim, né, a gente pode até se dar bem, né, o ideal. São pessoas que vão nos acompanhar por grande parte da vida, mas tem as suas particularidades, e é o que a gente vai ver aqui. Bom, a configuração eletrônica do grupo 2, NS2, bloco S, 2 elétrons, e o N vai variar conforme o período. Tá? Isso é para estar assim, na ponta da língua. Né? Não é porque eu tenho anos de vantagem em relação a vocês que vocês não podem estar nesse nível ainda. Tá? Então estudem, revisem. Não sabe tirar a configuração de tabela periódica ainda? Não tem problema. Tá? Há tempo para isso. Bate o olho na tabela, já sabe da onde, né, vai sair o elemento e qual vai ser a sua configuração eletrônica. Isso é essencial na química. Tem gente que tem a ilusão, né, que nós químicos temos a tabela decorada, né, na nossa cabeça. Não, não tem, tá? É mentira, pura mentira. Isso daí é pra gente que vai no Fantástico, no Gugu, quando o Gugu era vivo, né? Falecido Gugu, deixou saudades aí, pelo menos pra mim, marcou a minha infanto-juventude aos domingos na casa do vô, todo mundo assistindo Gugu, clássico, sábado à noite às vezes, né? Quando éramos mais novos não íamos na balada ainda, ou quando a gente tava de bobeira lá, Gugu era o rei. Então, né? Lembrem-se, há tempo para tudo, tá? Então, continuem estudando, continuem firmes na química aí. Baixa energia de ionização, já vimos isso no grupo 1, aqui ainda se mantém, a gente está lá no comecinho da tabela periódica, tá todo mundo com tabela na mão aí? Abre a sua tabela, um livro, PDF, celular, livro, tá? Para acompanhar sempre essas questões. Eles já não são tão reativos quanto os metais alcalinos, então a gente não vai ter uma reatividade tão grande. A gente vê nesse exemplo aqui uma reação de um metal, né, um metal do grupo 2, né, estamos falando do grupo 2, reagindo com água, formando hidróxido de metal alcalino terroso,
mais hidrogênio. Então olha aí, mais alguém produzindo hidrogênio, né? A gente viu lá na aula experimental número 1 a produção do sódio, né? Do hidroxódio e hidrogênio, e aqui também gera, tá? Só que a reatividade aqui não vai ser tão boa, não vai ser aquela explosão lá do sódio que a gente viu nos vídeos, né? Já que a gente não está podendo, né, trabalhar no laboratório nesse momento. Berílio não reage, tá? Então ele é o diferentão do grupo. Vamos falar disso mais para frente. E o magnésio somente é água quente. Isso inclusive tem, para quem fez química analítica, eu não sei se vocês fazem a marcha analítica, creio que sim, né? Pelo menos uma parte dela, que é a separação dos cátions. O magnésio ele separa somente quando você coloca água quente, tá? Então, quando eu estava na graduação, tinha o técnico lá, que seria equivalente ao nosso Silvio, é o Wagner. Ele esquentava a água, né, deixava lá, e sempre tinha um engraçadinho que vinha, colocava a mão aqui, né, pior criança, não sei se é assim hoje, eu não vejo isso tanto nos meus alunos, mas nossa época era assim. E então o magnésio ele vai se dissolver somente em água quente, a maioria dos seus compostos. E mesmo o magnésio metálico, se a gente quisesse fazer uma reação parecida com o sódio, teria que ser em água quente, não em temperatura ambiente. Os demais elementos reagem formando hidróxidos, né? Então esses dois aqui são pouco reativos. Todos os outros vão formar hidróxido, daí o nome alcalino, que vem da base, né? Alcalino terroso. Tá? Então a gente tem uma grande interface aí com as bases. São todos bases fortes. Tá? Isso é um ponto forte dos alcalinos terrosos, um diferencial. Aqui, aquela tabelinha da Catherine Housecroft, que a gente já utilizou no grupo 1, né? Aqui a gente tem uma tabela muito similar, inclusive em propriedades, né? A gente vai ter uma similaridade aí entre os dois grupos, como eu já disse. Pontos de fusão e ebulição altos, né? Vão ter uma tendência parecida aí. Energias de ionização também, só que notem que a gente tem a terceira energia de ionização, né? A gente está no grupo 2, quantos elétrons na camada de valência? 2. Então, quando a gente passa a uma terceira energia de ionização, a gente chega a valores absurdamente altos. Então, olha para o berílio, 15.000 kJ por mol. Lembre-se lá do sódio, eu sempre uso esse do sódio, que é uma boa base, assim. 500 kJ por mol, em torno, tá? De 500. 15.000. Puta merda, né? Desculpem o palavrão. É muito alto, né? Porque justamente você vai ter que retirar um elétron de uma camada eletrônica fechada. Então, é mais difícil. Você adquiriu estabilidade ali pela distribuição equalizada dos elétrons nos orbitais. E você vai ter que voltar para uma camada eletrônica fechada que corresponde a uma configuração eletrônica de um gás nobre. Então a energia é muito mais alta, tá? Raio metálico e raio iônico vão aumentar conforme a gente aumenta o número quântico principal ou conforme a gente aumenta o período no grupo 2, certo? Isso se deve, não vale, né? Aliás, vale reforçar o aumento, né, da distância entre o núcleo e as camadas mais externas, né? Então, opa, agora já está na mão aqui, ó, né? A gente vai ter, né, 3 camadas, vamos por 2, 3, né? Esse verdinho aqui vai estar muito mais distante do núcleo, que seria a minha mão. Os meus dedos estão segurando esse primeiro aqui, tá? Muito mais distante. Então, conforme a gente aumenta a distância do núcleo, diminui a atração e, consequentemente, a gente tem um raio metálico maior, né? Conforme a gente aumenta metálico ou iônico, raio atômico, de modo geral, maior cada vez que a gente vai ficando mais distante do núcleo. Parece óbvio, né? Tem gente que deve falar, nossa, retardado, né? Já falou isso. Pois tem gente que erra. Erra até a terceira avaliação, tá? Então não fiquem decorando. Entendam, tá?
Se não gostaram dos meus bichinhos, faz um desenhinho lá. Faz um desenhinho lá, Bohr-like, né? Que nem o modelo de Bohr, tá? Para vocês compreenderem melhor. Escreve, né? Vai que uma hora entra na cabeça. Potencial de redução. Também são relativamente altos em comparação com o restante da tabela periódica. Vocês vão ver isso ao longo do curso. Quem quiser ver spoiler, é só pegar o livro aí da Catherine e ir avançando para o grupo 14, 15, né? 13, 14, 15, enfim. Vocês vão ver que isso vai diminuir, né? Conforme a gente aumenta o número de elétrons, as coisas vão ficando mais complexas. Vamos supor da camada de valência, né? Vamos pensar em camada de valência, que são os elétrons que estão mais livres ali. A gente vai tendo efeitos de repulsão, além dessa atração do núcleo pelo elétron, né? Que a gente vem batendo nessa tecla. A gente começa a ter muitos efeitos de repulsão. Eu falei isso um pouquinho lá na revisão, né? De química geral nos modelos. Então, conforme a gente começa a ter mais repulsão, fica difícil ali, né, de você ter esses elétrons muito livres, né? E como a gente viu, né, espero que tenha ajudado a revisão de eletroquímica, começa a diminuir a possibilidade desse trânsito de elétrons. Alguém perde, alguém recebe, alguém oxida e alguém reduz. Porra, né? Então tá lá para não esquecer mais. Então você vai ter que ter um fluxo de elétrons ali. Quando a gente começa a ter muita repulsão, isso já não fica legal. Então vocês vão ver o potencial aqui, tem alguns ainda em torno de 3, né? Como a gente pode ver nessa tabela aqui, né? Então vamos pegar aqui no final, 2,90, tá? 2,92, 90. Aqui tá tudo no mesmo ordem de grandeza, né? Pra gente que é das exatas. Isso é tudo 3, né? Arredondando. Mas mesmo sem arredondar, né? Brincadeiras à parte, a gente está em torno de 3 aqui. Tudo na mesma ordem de grandeza. O berílio é o diferentão. A gente já vai falar dele daqui a pouquinho. São sais brancos, de novo, sólidos a temperatura ambiente, alto caráter iônico, né? Exceto o berílio e o magnésio. Então o berílio, vocês vão ver que ele é diferente em tudo. O magnésio a gente já viu a questão da reatividade, que ele não é tão reativo quanto os demais elementos de grupo, né? E aqui o alto caráter iônico também é evidenciado, né? Ou evidencia essas diferenças. A maioria dos compostos grupo 2 podem ser usados em fogos de artifício. Lá na frente a gente vai ver também aplicações. E aqui o teste de chama, né? Então, quando a gente pega um sal que mesmo branco, sob a excitação da luz, vai gerar uma cor que os nossos olhos podem captar na região do visível, né? Então a gente já falou disso nas aulas anteriores. Então aqui a gente tem as cores, né? O bário ele tem um verde muito bonito, mas no teste de chama é difícil de ver, tá? O magnésio um roxo ali. O estrôncio é o vermelho carmim, nunca vou esquecer disso. A gente tinha que, na graduação, fazer uma pesquisa, né? Antes de ir para a aula, para o laboratório, já sabendo o que ia acontecer, né? O professor exigia isso da gente. Olha como é fácil a vida de vocês, né? Eu não faço isso. Eram outros tempos, outra universidade, enfim, não importa. E esse vermelho é o único. Hoje, por coincidência de verdade, eu faço umas brincadeiras aqui, né? Pra dar uma quebrada no ritmo. Vem com as minhas camisetas. Hoje é Mario, né? Os fantasminhas e as bombas do Mario. Parece um pijama, minha filha disse. Eu já usei ele aqui, né? Acho que já, eu gosto muito. Esse vermelho aqui do Homem de Ferro, quase laranja, tá? O copo do Homem de Ferro. Tupperware, não estou sendo pago para isso, tá? Isso daqui é quase laranja. Um daltônico sofre com isso, né? Ele vai falar, não, que vermelho. Não é vermelho isso daí. O vermelho do estrôncio é único, né? A gente sempre vê em palestras, né, em divulgações, em notas técnicas de tinta,
que a natureza é inimitável. E realmente, né? Hoje a gente tem uma gama de pigmentos enorme, mas algumas cores ainda são únicas. E eu não esqueço de estronço. Eu espero que vocês façam um teste de chama na analítica, tá? Porque é muito legal, né? Inclusive a Dani ela não flexibilizou porque a analítica é uma disciplina muito pesada, né? Da parte braçal mesmo. Vocês aprendem muita coisa nova ali e, né, a gente apoiou a decisão dela. O meu é mais, né, visualização. Não tem em termos de técnica, né, como eu disse várias vezes, um grande ganho para vocês. Vamos usar balança, pipeta, dissolução. É muito simples, né? Analítica não, vão aprender técnicas e são muito úteis, tá? De repente que não é muito da alçada do engenheiro, fica mais para nós químicos, né? Mas vão atuar no controle de qualidade, mesmo que vocês não estejam lá com a mão na massa, vocês vão ver que algumas coisas, titulação, né? Gravimetria, eu não sei se vocês fazem aqui gravimetria, mas é uma técnica analítica clássica que é utilizada em controle de qualidade. Por quê? Custo. Técnica clássica de química analítica ela tem um custo reduzido, diferente das técnicas instrumentais, como cromatografia, fornigrafite, entre outras aí. Tá? Então, espero que vocês façam esse ensaio, que é legal, né? Também serve para controle. Para o cara saber se o sal dele, não estou falando do sal de cozinha, NaCl, mas se o sal dele tem alguma contaminação, né? Imagina o químico lá, o técnico em química, a pessoa que está atuando lá no laboratório, ele chega com um problema em você. Fala, ó, esse sal aí, senhor doutor engenheiro, ele tá com problema, né? Parece que está contaminado. Ah, é? Com o quê? Sei, tem uma linha ali que tem muito sódio. O sódio é uma desgraça. O sódio ele dá um amarelo assim a chama, mas né, é quase como pegar um pouquinho de sal, joga no fogão, na chama. Vocês vão ver um amarelo, vai dar uma clareada. Se o gás estiver legal, se o fogão estiver regulado, vai estar com a chama azul, né? Joga ali um pouco. Não vai ser aquele laranja assim, vai ser um amarelo, um amarelinho assim. O teste chama, tá? Super barato, rápido, na hora vocês vão ver se tem contaminação ali de algum elemento, né? Só que, né, tem que ter um bom bico de Bunsen, né? Tem que estar reguladinho assim, tá com a chama azulzinha e ter uma alta temperatura para excitar esses elétrons cair na região do visível. Bom, falei pra caramba, né? Já me conhece, estão me conhecendo, acredito nesse ponto, já temos aí várias aulas, né? Quem não me conhecia tá vendo que eu falo pra caramba. No presencial é assim também, tá? Então eu tô tentando trazer experiência aí pra vocês. Então, a maioria dos compostos grupo 2 podem ser utilizados como fogos de artifício. Estrutura eletrônica tá simples ainda. 2 elétrons, camada de valência, pô, excitou ali, voltou, emitiu. Então, são compostos são muito utilizados como fogos de artifício. Conforme a gente aumenta a valência, estado de oxidação de um elemento, mais 3, mais 4, conforme a gente tem elementos mais pesados, né, em termos de estrutura eletrônica, né, pesado é um termo complicado, mas que tem uma estrutura eletrônica mais complexa, né, vai ficando difícil a gente fazer essas aplicações, teste chama ou aplicação em fogos de artifício, tá? Mais sobre fogos de artifício já nas aplicações. Segura aí que a gente já chega nesse ponto. Alta densidade de carga leva compostos que são hidratados mais facilmente que os alcalinos. A gente está falando de solubilidade aqui, tá, pessoal? Então, continuando as propriedades, lembrem-se que a hidratação é a questão, né, da água fazendo parte da fórmula. Volta lá no grupo 1, eu falei sobre isso, tá? Não vou me estender muito aqui. Eles são hidratados mais facilmente, porque eles têm uma alta densidade de carga. A gente tem 2 elétrons camada de valência. Quando a gente perde, né, a gente forma íons dipositivos, 2+. Se você pega um elemento menorzinho do grupo,
Vamos tirar o magnésio, que ele é meio exceção para algumas coisas. Vamos pegar o cálcio, que seria o primeiro. Você tem uma carga 2+, e tem um raio atômico relativamente pequeno. Então, o núcleo está atraindo ali, né, aqueles elétrons. Você perdeu, formou um íon 2+, a gente já sabe, né, espero que saibam, era uma das questões lá do grupo 1. Quando a gente vai retirar de um íon, fica mais difícil, a gente já perdeu elétrons. Está sendo mais atraído, né? Estão sendo mais atraídos os elétrons remanescentes. Então, para perder isso, é difícil. E agora é duplamente, né? A gente tem uma alta densidade de carga e a gente tem 2 elétrons sendo perdidos, tá? A suscetibilidade de perder elétrons é de 2 elétrons para voltar numa configuração de camada fechada, né? Adquirir a estabilidade eletrônica, a gente tem chamado a atenção. Então, esses compostos, né, eles são mais hidratados porque eles são mais positivos. Olha o dedinho aqui, muitas aspas aí. Posso escrever na prova? Pode. Colocar aspas pelo menos, tá? Mas tem outras formas de explicar. Eles têm uma alta densidade de carga. Esse é o termo científico correto. Em comparação ao grupo 1, eles são mais positivos, correto? A gente tinha um elétron de valência, agora a gente tem 2 elétrons de valência. Então, essa carga positiva vai fazer com que as águas de hidratação elas se liguem, né, mais facilmente do que do grupo 1. Ao passo que diminui a solubilidade, né? Então, olha aqui, compostos do grupo 2 são menos solúveis que os do grupo 1. Por quê? Agora a gente tem, vamos fazer só um parênteses aqui. Vamos melhorar esse negócio aqui. Então, essa alta densidade de carga, né? Vamos tentar melhorar isso. Primeira coisa, né? Conforme a gente aumenta, dá a impressão também que todos do grupo 1 tem, do grupo 2, desculpe, tem alta densidade de carga. Não é assim, tá? Conforme aumenta o número quântico principal e o tamanho dos átomos diminui, aliás, aumenta, né? A densidade de carga e a entalpia de hidratação, elas vão diminuir também, tá? Então vamos lá. Digerindo esse conceito. A gente vai ter uma dispersão maior, né, da carga ali, quando a gente tem um raio atômico maior. Vamos chamar aqui, né? Tá na moda lá agora, né? Esse chama, tá? Então vamos lá. Cloreto de cálcio. Vamos começar pelo sal não hidratado. O que a gente tem? 2 elétrons de camada de valência vão ser perdidos, forma-se um íon de positivo. Para contrabalancear e formar esse sal, que é neutro, né? O sal, olhem a fórmula do sal, ela não tem carga. A gente vai ter que ter 2 íons cloreto para um íon cálcio, tá? Agora imagina se fosse um bário. O tamanho do bário é o mesmo que do cálcio? Não, o bário é maior. O bário é maiorzão, né? Então, o que acontece? Vocês acham que a atração dos elétrons que estão sendo perdidos aí, os 2 elétrons, é a mesma para o cálcio e para o bário? Não, né? Se o bário é maior, os elétrons estão mais distantes do núcleo. Se eles estão mais distantes do núcleo, né, a gente tem isso, né? A gente vai ter, então, uma diminuição, né, da minha densidade de carga. É o que está escrito aqui. Tá? Conforme aumenta Cn e o tamanho dos átomos aumenta, a densidade de carga e hidratação diminui. Agora vamos outra coisa, a hidratação, né? Primeiro, de novo, vamos reforçar aqui. Densidade de carga do cálcio e do bário é igual? Não. Inclusive, no laboratório, a gente poderia fazer um experimento que vocês veriam isso claramente, né? Ou assim, quando é bem feitinho, né? Quando não degrada a base, o que a gente faz? A gente prepara hidróxido de cálcio, de magnésio e de bário. E a gente coloca a fenolftaleína, a mesma quantidade. O magnésio, ele fica praticamente zerado,
né? Você não tem grandes cores, praticamente não tem coloração da fenolftalina, que é rosa. Cálcio, um pouquinho mais forte. Bário já é maior, é bem mais forte. Por quê? A energia que os uniu vai ser a mesma energia necessária para separar. Princípio de conservação de energia. Se o meu bário é maior que o meu cálcio, olhem aqui na fórmula. Para eu quebrar isso depois, a energia necessária vai ser bem menor para o bário. Por quê? Ele está mais distante do núcleo e isso faz com que esses elétrons fiquem mais livres. Tá? E aquele lance de superfície limite que eu mostrei lá na última aula de alcalinos, lembram? Tá? Dá para pegar a aula, tá lá disponível ainda para vocês, tá? Tem um limite. Se você tem elétrons de valência mais distantes do núcleo, eles estão mais fáceis de serem perdidos ou requerem uma menor energia. Agora vamos ver a tal da hidratação, né? Então aqui eu fiz o esqueminha, cloreto de cálcio, agora o sal hidratado. Tem as duas versões, né? O que é essa hidratação? A água é ligada por ligações covalentes com o cálcio. De novo, a gente não vai entrar em detalhes nesse ponto agora, a gente vai ver mais lá na frente os metais de transição, mas saibam, né, acreditem em mim, que as águas, moléculas de água, estão ligadas ao cálcio, assim como os cloretos aqui. Tá? Essa hidratação, né, ela vai ser mais fácil para o grupo 2 do que para o grupo 1, tá? Por quê? Porque vai ter uma atração maior do cálcio por essas moléculas de água, já que ele é dipositivo. 2 é maior que 1, né? Pelo amor de Deus, isso é fácil de entender, acredito eu, né? A carga é duplamente maior, é duplamente mais poderosa do que a de um grupo 1, né? Então, aqui essa primeira frase, ele está comparando justamente com o grupo 1, com os alcalinos. Certo? Bom, espero que tenha clareado aí. Se não, podem perguntar lá no fórum de dúvidas. Sais de íons mononegativos, a gente está falando só de grupo 2, tá, pessoal? Agora, propriedades do grupo 2. Então, o hidróxido, brometo, iodeto, cloreto, em geral são solúveis. Sais de íons dinegativos, óxido, sulfato, carbonato, são insolúveis ou pouco solúveis, devido à alta entalpia que surge da alta carga do ânion. Então aqui eu só coloquei esse trechinho lá da tabela, entalpia de hidratação do metal, tá? É só do metal aqui. Elas são altas, né? São mais altas que do grupo 1, né? Vamos fazer um comparativo entre o grupo 1 e o grupo 2. Olha a diferença nas entalpias de hidratação. Ficou meio deslocado aqui, tá? Mas tá seguindo a ordem dos períodos, tá? É só para ficar no mesmo ponto, para vocês terem que voltar lá no slide. Olha a diferença, como é absurdamente mais alta, tá? Por quê? De novo, duplamente mais positivo. A entalpia de hidratação, logicamente, que não vai ser o dobro. Tem outros fatores envolvidos, tá? Muita fisicoquímica, termodinâmica, tem entropia de hidratação, enfim, não vamos entrar nesse ponto, né? Mas a entalpia de hidratação do metal ela vai aumentar muito. E aqui quando a gente tem sal mononegativo, em geral é solúvel. Quando a gente tem dipositivo, já é outra história. Por quê? Olha a fórmula que eu pus aqui do cloreto. A gente tem 2 cloretos para um cálcio. Isso tem uma energia de atração. Quando eu tenho sulfato com o cálcio, é um grupo sulfato e um cálcio, porque o sulfato ele é 2-. Então é 1 para 1 para formar o sal sulfato de cálcio, tá? A fórmula sulfato de cálcio. E aí a entalpia de hidratação vai aumentar ainda mais, porque você vai ter 2 íons negativos, 2 íons positivos sendo atraídos. Isso pense em 3D, naquela estrutura do sal que eu já mostrei nas aulas passadas aí. Cada íon está sendo atraído por vários contra-íons ao seu redor. Isso fortalece a ligação iônica e para quebrar tem que ser uma energia muito alta, tá? Portanto, quando a gente tem sais de íons mononegativos, em geral a gente tem uma solubilidade. Quando são dinegativos, já
são menos solúveis, tá? Ou insolúveis. O exemplo da base lá, apesar de não ter visto, né, deixava bem claro lá, né, no laboratório, porque a gente tinha o hidróxido dos 3 e o hidróxido de bário, por ser mais dissociável, liberar mais hidroxilas, ele era mais básico e, portanto, a fenolftaleína dava uma cor mais forte, né? Justamente porque o hidróxido também é um íon mononegativo. Certo? Vamos em frente então. Falando de hidróxido, né? Os hidróxidos eles podem ser formados, deveria colocar no podem aqui, né? É importante. Podem então ser formados pela reação do óxido com água, tá? Não é a mesma coisa. Óxido, cálcio, O, né? Mais água, dando hidroxódio, né? Que seria essa reação aqui, tá? É uma das possibilidades da gente obter hidróxido. Vamos passar a reação aqui. Então, essa é a reação. Tá? Óxido mais água. Deixa eu vermelhinho aqui. Óxido mais água, dando hidróxido. Tá? Era isso que normalmente o Silvio já deixa isso preparado para a gente no laboratório, tá? Porque demora um tempinho. Não é, o óxido ele não é tão solúvel em água quanto o hidróxido, né? Então leva um tempinho, o Silvio deixava lá pronto pra gente. E como sobrava, às vezes dava esse problema, né? Ele vai ficando ali, ele vai absorvendo mais água com o tempo, ele não fica tão reativo. E aí às vezes a gente não observava, tá? Então não se preocupe, vocês não estão perdendo muito em relação ao experimento. Aí eu acabo tendo que explicar o próximo ponto, né? A solubilidade aumenta descendo pelo grupo do hidróxido magnésio ao hidróxido de bário. Por quê? A menor densidade de carga conforme aumenta o raio atômico, né, o que leva a uma menor força de atração entre os grupos hidróxido e íons M2+. Tá? Então é aquela história, se eu tenho um raio atômico maior, ele está sendo menos atraído pelo núcleo, ele está mais livre ali, e portanto, né, ele vai ser menos dipositivo, tá? Com muitas aspas aí, só para vocês entenderem um pouco melhor. A atração ali vai ser menor pelo núcleo. Esses 2 elétrons são perdidos, para o bário requerem uma menor energia do que para o magnésio, certo? Então vamos voltar lá na tabelinha para constatar, já que a gente é de exatos, adora um número, né? Primeira energia de ionização. Vamos pegar o cálcio, 598, bário, 502, tá? Então, vamos pegar a segunda, na verdade, né? Já que falei 2 elétrons, 1064, desculpem, 1145, 965. Então, você tem uma diferença aí de perder esses elétrons, esses 2 elétrons do cálcio para o bário, bem diferente. Ou seja, o bário requer uma menor energia, ele perde mais fácil. A ligação ela vai ser mais fraca, ela vai requerer uma energia menor para quebrar, né? E isso faz com que o hidróxido de bário seja mais básico que o hidróxido de cálcio e de magnésio, que, enfim, muito pior, tá? Que é o menorzinho do grupo. O hidróxido de berílio, ele é anfótero, os demais são básicos, tá? Anfótero é a substância que pode atuar tanto como base quanto como ácido, tá? É o único que é anfótero, os demais são básicos. O hidróxido de cálcio, ele serve para testar a presença de CO2. Hidróxido de cálcio mais CO2, ele forma carbonato de cálcio mais água. O carbonato, né? Ele pode ainda sofrer uma nova reação com CO2 e água, formando bicarbonato, que a gente utiliza aí no dia a dia, na cozinha e tudo mais, né? E que nesse ponto a gente já passou da aula de slime, a gente utilizou lá, né, na aula de slime, para basificar um meio, né? Então bicarbonato pode surgir daqui. É uma das rotas de síntese. Eu quero que decorem as reações? Não, de jeito nenhum. Quero que entendam, saibam ler. Faz o quebra-cabeça, destrincha essa reação. Hidróxido cálcio, quebrou a ligação aqui. O cálcio vai trocar aqui, né, com o CO2, vai formar um carbonato de cálcio.
Não existe CO2 cálcio, existe carbonato de cálcio, né? E sobra água aqui, né? Então sobra uma molécula de água aqui que está aqui presente. Se a gente tem uma nova reação, você vai ter o bicarbonato. Esse hidrogênio da água desloca para o carbonato, forma o hidrogênio carbonato. Esse CO2, né, vai embora e fica somente água. Falando em carbonato, todos os carbonatos do grupo 2 são pouco solúveis, exceto de berílio. Carbonatos, eles estão na composição de ossos, dos nós, de outros animais, corais, construção civil, conchas, né? Então, X é formado de carbonato, um carbonato misto de magnésio e de cálcio, ambos do grupo 2. Os carbonatos se decompõem formando óxido de CO2, outra reação, né? Carbonato, quando aquecido, forma óxido de CO2. Essa reaçãozinha aqui, ela está em muitos processos, tá? Tanto naturais quanto artificiais. Então, rota para obter óxido. Aquece o carbonato de cálcio a uma altíssima temperatura, forma óxido de cálcio, tá? Ele serve para neutralizar solos ácidos também. E olha que interessante, a hora que eu não faço uma decomposição térmica, eu faço uma decomposição química com ácido e carbonato, a gente tem a liberação de CO2 e água. Isso, pessoal, é chuva ácida. Então, quando a atmosfera está muito poluída, principalmente por NOx, né, compostos nitrogenados, oxigenados, ou SOx, compostos sulfurados, oxigenados, a gente chega lá na atmosfera, forma um ácido, o ácido cai e corrói, né, as esculturas, castelos, né, que tem o carbonato de cálcio, a calcita na sua estrutura. Tá? Então aqui a gente tem um monte de buraquinho, né, de uma rocha que é provavelmente a base de carbonato de cálcio e que sofreu ataque de chuva ácida. Tá? Então esse é um revés aí dessa reação. Mas ela pode ser utilizada, né, para você abrir, que a gente chama abrir, né, reagir o carbonato de cálcio. Se você quiser solubilizá-lo, ataca com ácido. Berílio. Agora a gente vai falar do berílio. Qual o segredo do berílio? Né? A gente vem falando aí do berílio, que ele é diferentão, tal, mas por que ele é diferente? Bom, berílio é um dos metais mais leves conhecidos, né? Então, são metais alcalino-terrosos, né? Vale lembrar, a gente ainda está na parte metálica da tabela, devem se lembrar lá da revisão, né? Se não, podem voltar lá na minha aula de revisão. Não é magnético, mas apresenta uma alta condutividade térmica e alto ponto de fusão. Ele é resistente à oxidação do ar, pode ser utilizado em chassis de aeronaves de alta velocidade, mísseis, e tem um caráter covalente. Tá? Esse é o berílio. Então a gente vê que ele serve para muita coisa, tem muitas propriedades interessantes e tem uma ligação que é diferente. A gente já falou de caráter iônico, que é constante nesse grupo, praticamente todos os elementos têm caráter iônico, o magnésio um pouquinho menos e o berílio não, covalente. Isso porque, pessoal, a gente já viu as relações horizontais e verticais da tabela periódica, né? A gente viu a variação de energia de ionização, afinidade eletrônica, dentre outras, né? No sentido do grupo e no sentido do período. E agora a gente vai falar de relações diagonais que vão estar presentes, né? A gente vai voltar, inclusive, daqui a pouco no lítio, que eu deixo para falar nesse momento, né? Por conta de uma relação que ele tem com o magnésio, tá? Então, às vezes, os elementos não têm semelhança somente com os seus irmãozinhos de grupo ou alguma tendência ali no seu período. A gente tem uma variação na diagonal. Então, o berílio ele é parecido com o alumínio. Se vocês estão com a tabela aberta aí agora, vocês vão ver que é grupo 1 e 2, passa por todos os metais de transição, aí vem grupo 13, que é justamente onde está o alumínio. O berílio é o primeiro do grupo 2, ele está
né, e um período acima do alumínio. Então você tem a relação diagonal ali na tabela periódica. Só que está lá do outro lado, não tem problema. Os metais de transição eles ficam ali no meio da tabela periódica por uma questão de organização, de descoberta, de convenção, né? Mas a gente vai, inclusive aqui no nosso aprendizado, como vocês devem ter visto lá no planejamento, pular os metais de transição e depois, né, que a gente vai voltar no final. E a gente vai passar para o outro lado da tabela periódica, grupo 13, 14, 15, etc., que são os chamados elementos representativos. Então, mesmo longe, né, não é o caso do lítio e do magnésio, grupo 1 e grupo 2 estão próximos, né, são vizinhos, você tem ainda uma relação diagonal. E outra que a gente viu lá na slime é o boro com o silício, né? Boro, grupo 13, silício, grupo 14. Tá? Eles têm uma semelhança em suas propriedades, né? Por conta da estrutura eletrônica que eles apresentam, por conta do seu tamanho e outros fatores que a gente vai discutir agora. Então vamos voltar no tempo, lá para o lítio, grupo 1, que tem uma anomalia, né? Os elementos mais leves de um grupo, eles apresentam propriedades diferentes. Isso de modo geral, tá? Quando não, eu vou falar. Mas de modo geral, o primeiro elemento do grupo, o cabeça de chave, ele vai apresentar propriedades distintas dos demais elementos do grupo. O lítio ele pode exibir um alto grau de covalência, justamente porque ele parece com o magnésio, né, que não é tão covalente, mas pode exibir. Alguns compostos de lítio eles têm baixa solubilidade em água, alguns compostos de lítio são solúveis em solventes orgânicos. A gente já viu lá no grupo 1 que todos os elementos quase são solúveis em água, menos o lítio. Tá aqui por quê? Porque ele parece mais o magnésio, que é do grupo 2, que a gente já viu no começo dessa aula, são menos solúveis que os elementos do grupo 1, de modo geral, bem como seus compostos, seus sais, etc. Então, aqui a gente tem o porquê do lítio ser assim. Ele forma óxidos normais quando queimado, quando combustão. É o único que forma nitreto. Isso é só, né, assim, para não passar batido. Nesse ponto a gente está falando do lítio, né, e de reatividade. Mas, de novo, não quero que decorem. O que é importante saber? Que o lítio ele é diferentão, o berílio, o boro, porque eles são semelhantes aos seus elementos na diagonal, ao invés de serem semelhantes aos elementos do mesmo grupo. Tá? Relações diagonais são isso. Aqui também a gente tem várias propriedades, não vou ficar lendo, né? Aqui fica cansativo, que diferenciam o lítio dos demais. Esse ponto é importante, tá? Baixa massa molar, menor densidade. Alto poder polarizante, alta densidade de carga. A gente acabou de falar densidade de carga, né? Para o lítio, por ele ser o menor do grupo 1, também isso ocorre. E pelo fato dele parecer com o magnésio. É como se o lítio, não é, tá? Pelo amor de Deus, gravem isso bem. Se o lítio tivesse uma carga quase como se ele fosse uma carga 2+, né? Ele tem um alto poder polarizante. Ele vai ser mais positivo, com muitas aspas, do que os demais elementos do grupo, né? E isso é interessante para quê, por exemplo? Para utilizar em materiais leves, né? Baterias, porque eletroquímica, um elétron envolvido lá no fluxo de elétrons. Armazenadores de hidrogênio, porque o lítio é um metal que vai ser poroso, a gente já falou lá dos interstícios lá atrás, o hidrogênio pode penetrar ali mais facilmente. E curiosidade, né, o carbonato de lítio, ele é utilizado no tratamento de transtorno bipolar, entre outras síndromes mentais, tá? Então, existe até uma brincadeira, às vezes em algum seriado, uma coisa que a gente vê, né? Ah, está com o seu nível de lítio baixo, né? Mas tem uma explicação bioquímica para isso, né? Para tratar aí de disfunções, né, mentais. E a explicação, né? Não vou entrar nos detalhes bioquímicos, que eu não tenho a menor ideia, né? Não é muito a minha área, não é do nosso interesse também nesse momento.
Mas o que é fato é que a gente viu a bomba de sódio e potássio, né, no grupo 1. E o sódio e o potássio estão no nosso corpo inteirinho, inclusive aqui. Tá? Então, tem que manter os níveis de sódio e potássio bem aí, tá, pessoal? Tem que fazer exames constantemente, tem que se alimentar bem. Se faz atividade física, tem que repor através de eletrolítico, né? Gatorade, etc. Não estou ganhando nada por isso, né? Banana, tamarindo, abacate, coisas que a gente viu lá no grupo 1. Certo? Vamos falar do berílio agora, que é a estrela do grupo 2, né? Alta densidade de carga também, pequeno tamanho, acho que eu já falei umas 2, 3 vezes, espero que tenha entendido, se não, posta lá no fórum de dúvidas que eu tenho explicado de uma outra maneira. É um elemento que tem uma alta eletronegatividade comparativamente aos demais do grupo e forma compostos altamente covalentes, por sua relação diagonal com o alumínio. Número de coordenação comum é o 4, que é o número de átomos que tendem a se ligar do berílio. Porque ele é pequenininho, tem uma alta densidade de carga, ele pode atrair vários elementos, como a gente viu lá atrás, né? Na questão da hidratação da água. Tá? O berílio ele vai ter uma maior tendência de hidratação e de formação de outros compostos, né? Ligados a ele por conta disso. Então aqui a gente vê alguns exemplos de compostos com alto caráter covalente do berílio. Agora a gente vai entrar nas aplicações. E começando, né, depois do berílio, que é o diferentão do grupo aí, vou falar do magnésio. Então aqui a gente tem a redução térmica para a obtenção de compostos, mais especificamente óxidos de magnésio e de cálcio, né, que estão no mesmo processo aí, já que eles são irmãozinhos de grupo, eles são parecidos, né? A gente viu algumas distinções ali, mas são elementos do mesmo grupo, têm propriedades parecidas. Então a dolomita, que tem esse nome devido ao seu descobridor, Déodat Gratte de Dolomieu, me perdoem se alguém sabe francês, e não é assim, mas eu acredito que seja, tá? Dolomita é um carbonato misto de magnésio e cálcio, né, que tem uma aparência muito bonita quando cristalino. Ele vai ser o precursor dessa reação. Redução térmica, a gente já falou lá do carbonato de cálcio. Aqui a gente tem o carbonato misto. Utiliza diferentes temperaturas, né, até hoje, ou quase hoje, olha o artigo aqui, 2017, né, que você tem primeiro a decomposição do carbonato misto formando óxido de magnésio e depois óxido de cálcio, tá? Então, aumentando a temperatura aqui, a gente consegue separar os óxidos dos dois elementos que nascem juntinhos ali na natureza. Depois, a gente vai ter a redução do magnésio por ferro-silício, né? Então, ferro-silício reagente, alta temperatura, forma um magnésio gasoso, né, a 1100 Kelvin, e depois a gente resfria para formar o magnésio sólido. O óxido de cálcio que vem ali da dolomita ainda pode reagir com sílica, formando um silicato de cálcio. Então a gente tem uma separação de elementos que nascem junto devido à semelhança entre suas propriedades. As reações, de novo, não quero que fiquem decorando, ok? Esse processo ele ainda é muito utilizado na China e ele evoluiu num processo utilizado no Canadá durante a Primeira Guerra Mundial, chamando de Pigeon Process. Não sei porque chama processo pombo, tá? Já procurei, não achei a origem do nome, mas o fato é que ele era chamado assim e é utilizado até os dias atuais. O Dolomieu aí, né? E mais um zoom aqui da dolomita para mostrar a beleza do cristal. E para que serve a dolomita, além da gente aprender química inorgânica? Para várias coisas. Minha amiga, você que está em casa agora, você já tomou sua dolomita hoje? Compre com a gente. Nós temos aqui, ó, dolomita. Compre a sua dolomita com a gente hoje. Ela pode funcionar
como alcalinizante, anti-inflamatório, analgésico, calmante, remineralizante, descongestionante, tonificante e relaxante. Olha que beleza, você que está aí na quarentena sofrendo de gases, má digestão, inflamação, dores musculares, tome sua dolomita hoje. Brincadeiras à parte, né, pessoal? Só para dar uma quebrada na aula. A dolomita, né, esse mineral que a gente acabou de ver o processo, né, de obtenção dos óxidos a partir dela, um carbonato misto, ela tem esses efeitos dilatados. Mas olha a fonte aqui, né, belezasaude.com/dolomita. Eu não sei se foi aqui em Cuiabá ou em outro shopping, quando eu viajei, que eu vi, né, tinha uma banquinha lá, um quiosquinho, vendendo isso, tá? O pessoal faz isso daqui, né? Máscara de porcelana também, para dar uma relaxada, tal, tudo mais. O que é verdade nisso? Como cientista, não tenho, né, fontes assim, não fui a fundo na minha pesquisa, né, sobre isso, de alguém fez um trabalho com um grupo de acompanhamento, tudo mais, para ver esses efeitos, tá? O fato que eu venho chamando a atenção desde o começo da aula, no próprio nome do grupo, alcalino terrosos, é que você tem em água esses elementos formando hidróxidos, que são bases fortes. Então, certamente, algumas coisas fazem sentido. Alcalinizante, né, vai diminuir ali a má digestão, provavelmente. Inflamação, tem muitos processos inflamatórios, não todos, né, isso eu constei com pessoas que conheço da saúde, né, da medicina. Nem todos os processos inflamatórios são ácidos, mas alguns sim. E o resto, pessoal, eu não sei até que ponto que é verdade, mas o fato é que, né, não vou dizer que só as mulheres fazem isso, né, seria um preconceito idiota em pleno 2020, mas, né, quem faz, né, quem procura mais esse tipo de estética, né, são as mulheres. E após uma sessão dessa, acredito eu, nunca fiz, né, não é por preconceito, enfim, não acho, não tive necessidade realmente. Você vai se sentir relaxado, né? Você vai lá, marca a hora, vai no shopping, imagina lá no shopping, no ar-condicionado, vai, faz um negócio, depois toma um café, ou come um hambúrguer, se você gostar de hambúrguer, né? Enfim, acabou de limpar, vai lá, come McDonald's, fica tudo certo, né? Mas, né, de novo, existe, né, esse mercado, existe esse nicho aí, existe esse apelo. E mercado é coisa que engenheiro tem que seguir, né, pessoal? Tem que estar de olho nas tendências, tal, tudo mais. Tem máscara de carvão, a gente vai falar lá no grupo 14. Você vai trabalhar com isso necessariamente? Não, exatamente. Mas você pode ir para uma farmacêutica trabalhar e às vezes vai ter um boom aí da dolomita, vai pegar esse negócio, não sei se está tão assim, né? E aí, né, isso daqui não é, né, dolomita, tá? Só para esclarecer. Mas alguém vai comprar um potinho, de fato já tem, né? Olha aqui, dolomita em pó para vender, tá? Então é interessante saber, né? E tem mais. Não responda ainda, porque a dolomita ajuda na acidez estomacal, azia, diarreia, dor estomacal, flatulência, intoxicação alimentar e má digestão. Ela ajuda na reposição de cálcio, reposição de magnésio, unhas quebradiças. Fortalece o sistema imunológico. Covid tá aí, hein, gente? Normaliza o metabolismo do organismo. A dolomita também ajuda em processos inflamatórios, TPM e cólica menstrual. Meninas, eu sei quando vocês sofrem, tá? Eu sou empático com a situação de vocês, né? Já tive relacionamentos, né, com mulheres, muitos anos aí, passei por isso, convivi com isso. É difícil, não é para brincadeira, né? Acabou a brincadeira. Não sei se funciona, tá? Se alguém quiser pesquisar, se informar. Mas lembre-se, né? A suplementação dolomita por via oral só deve ser administrada com prescrição médica. Lembra? Todos os intervalos, né, tem isso no final, né? Falar rapidinho, a pessoa nem ouve, né? Só deve ser administrado com prescrição médica. Você nem vai ouvir, mas só com prescrição médica, tá? Isso é o ideal. Tem gente fazendo por aí, né? Não tem prescrição médica.
você pode ir na farmácia agora, provavelmente você vai achar. Aliás, eu ia ver, esqueci para essa aula. Você vai achar provavelmente, tá? Tem vários. Você buscar no Google agora Dolomita, tem vários rótulos aí já, vários produtos. Para tomar cápsula, para tomar em pó, né? Mas cuidado, né, gente? Então tem que tomar cuidado, brinquei, né? Pra gente dar uma quebrada aqui. Porque a gente sabe que tem esse tipo de propaganda na televisão, muito, né? Esses programas da tarde aí, né? Não sei se existe ainda aquela moça da Mama Brusqueta lá. Eu já vi. Às vezes tá no consultório, passa. Às vezes tá em casa, sua mãe tá assistindo. Já vi, já assisti, já peguei até receita. Meu, tem nada mais demais nisso, né? Então lá, né, tem a Top Term. Você já comprou o seu Top Term hoje? Tem todos os programas. Tem Dolomita também, tá? Então, cuidado aí só, né? Não vão sair tomando. Não entre nessas modinhas, se informem, busquem artigos científicos. Não toma cloroquina! Não toma essa bosta, tá? Só se estiver morrendo mesmo. Não vai desse otário, não vão nessa, tá? Toma tubaína, que é melhor, mais gostoso. Não vão entrar nessa. Se informe, tá? Esse caso em específico que a gente está vivendo agora, cloroquina, não tem nada ainda que comprove eficácia. Mas, te salvando vida aí, tá ok? Tá, lógico, cara, tá morrendo, meu, um desespero. Uma doença que pouco se conhece, né? Claro que vai ter administração de tudo que puder para salvar a vida do cara, né? Mas eu conheço pessoas que tiveram e não tomaram, tá? Azitromicina e outras coisas que foi administrado. Caso um pouco mais leves entre as, tá? Tive uma amiga, foi internado, tudo, tá? Então, esse é o extremo oposto, né? Pandemia, doença nova. Mas essas coisinhas aqui, não saiam tomando, tá? É a recomendação. Vocês são adultos, né? Tudo. A gente traz porque é interessante. De novo, vocês podem trabalhar numa indústria, amanhã que produz esse tipo de coisa. Então, né? Começa aqui. Verificar sempre os fatos, é verdade, né? Ou mesmo alimentos. Ovo faz bem, coma de ovo. Para de comer ovo. Toma vinho, não toma vinho, tá? Então vai atrás de artigos científicos, tal, né? Eu não fui nesse caso específico porque não é um negócio que tem um boom muito grande. Nenhuma discente, nenhum discente, ninguém veio me perguntar, professor, será, né? Ninguém veio me perguntar se é real oficial. Daí a gente poderia até fazer uma pesquisa junto, né? Indico algumas bases de dados confiáveis, né? Mas não sei até que ponto é verdade. Faz sentido unicamente, por isso que eu trago aqui também, pela formação de bases que está no próprio nome do grupo, tá? Alcalino terroso. Vamos seguir. Produção de magnésio. A gente já viu a rota térmica a partir da dolomita e aqui a gente tem uma rota eletrolítica. De novo, uma semelhança aí com o grupo 1. Primeira coisa é produzir cloreto de magnésio a partir da água do mar. O magnésio é o terceiro mais abundante, né, no mar. A gente sempre pensa no sal, né, do NaCl, mas tem magnésio, tem potássio, tem outros íons ali dispersos nos mares, tá? 1 quilômetro cúbico de água do mar contém 1 milhão de toneladas de íons magnésio, né? 10,8 quilômetros cúbicos de água marítima, tá? Então é muita coisa, tá? É muita coisa. Por isso que o pessoal utiliza a água do mar. Vão botar a planta ali perto da água. Isso deve ter uma reciclagem, enfim. Porque na real, né, vai ter um desequilíbrio, aí já é outra história, né? Mas o fato é que é uma matéria-prima barata, né? E não é inesgotável, acredito eu, né? Mas é utilizado. Então, pega a água do mar, precipitação de hidróxido magnésio por hidróxido cálcio. Olha que coisa, né, de doido. Vamos utilizar outro elemento do grupo, outro hidróxido, para precipitar o magnésio. Porque apesar de ser do mesmo grupo, cada um vai ter sua densidade de carga, né?
E o magnésio, o hidroximagnésio, ser mais específico, ele é menos solúvel que o hidroxicálcio, como a gente já falou lá atrás. Por conta da densidade de carga, magnésio, dele ser menorzinho, atrair mais. Então, essa ligação aqui, se é formada com uma força de atração maior, para separar é a mesma energia. Então, você vai ter uma ligação mais forte, mais difícil de quebrar e uma solubilidade menor. Reação de hidróxido de magnésio com HCl, formando o cloreto de magnésio. Acabou? Não. Aí vem para a eletrólise. Aí a matéria-prima passa a ser o cloreto de magnésio, que veio lá da água do mar, está entrando aqui em cima, nesse reator eletrolítico. Vai ter uma diferença de carga aplicada, uma diferença potencial. Vai formar magnésio metálico, redução então do magnésio, devido ao quê? A alto potencial de redução, que a gente viu lá atrás, e oxidação do cloro. Tá? Cátodo reduz, ânodo oxida, acertei. Crau, né? Então tá aí mais um trava-língua para vocês não esquecerem, se não compreenderam bem a eletroquímica. Aqui para que serve o magnésio? Ligas de baixa densidade, ele é leve, ele é um metalzinho vagabundo, tá? Bem quebradiço. A gente utiliza no laboratório umas fitinhas de magnésio, na química geral também. Quem já fez, espero que todos, como eu já disse. Tem uma lixinha lá, quando a gente vai para a inorgânica, para tirar, remover a camada do óxido de magnésio se forma, naquele primeiro experimento do hidrogênio, E lá vocês podem manipular. É uma fitinha vagabunda, é um metalzinho vagabundo, mas ele é leve, tem essa vantagem. Então, ligas com maior resistência mecânica e corrosão, apesar de ser quebradiço, ele pode ser mais resistente que outros metais, e por isso ele é utilizado em chassis de aeronaves e automóveis. Como uma hora acaba o magnésio da Terra, a fundição pode levar à recuperação ou à reciclagem de magnésio. E a gente viu, quem pegou a aula de eletroquímica lá, já viu os eletrodos de sacrifício. A gente utiliza um metal com um potencial que é mais interessante, para que ele se oxide no lugar do outro. Então a ferrugem, a famosa ferrugem que a gente chama. Ferrugem é de ferro, É o óxido de ferro. Então, se você não quer que o ferro sofra corrosão, sofra ferrugem, coloca um pedacinho de magnésio perto de um cano de ferro, que ele vai sofrer oxidação. Então, eles são chamados metais sacrifício, Essa proteção catódica, porque eles passam a sofrer ali, a oxidação no lugar do metal, tá? Então, cátodo reduz, ânodo oxida. O magnésio passa a ser o ânodo e o ferro passa, a ser protegido. Por isso chama proteção catódica. Tem uma inversão dos papéis, Espero que tenha sido interessante essa aula de eletroquímica. Se ainda tem dúvidas, a gente pode trabalhar nisso mais um pouquinho. Tá? Mas não é o objetivo do curso, por isso que eu coloquei o material lá, tá? Só para vocês saberem que é um potencial de redução e esses termos que vão aparecendo. O magnésio ele é utilizado em diversos produtos, Então a avó, a mãe, às vezes falava: toma leite de magnésio, tá com indigestão, toma leite de magnésio. Philips, não estou recebendo nada por isso, Leite de magnésio é um clássico, Tem várias marcas hoje, mas o leite de magnésio Philips antigamente era o mais famoso, E aqui no Brasil a gente valoriza muito a marca. Ou toma sal amargo, Então qual a diferença dos dois? Os dois vão basificar, vão parar a indigestão, A gente tem muito ácido clorídrico no estômago. Oh, não sabiam disso? A gente tem muito ácido clorídrico aqui dentro. E às vezes a gente come um pouquinho a mais, ou um alimento gorduroso, alguma coisa que vai pesar ali na digestão, e aí a gente tem que utilizar desses produtinhos aqui para dar uma melhorada na indigestão. O leite de magnésio é composto de hidroximagnésio e o sal amargo é de sulfato de magnésio heptahidratado, tá? Mas os dois têm a mesma função, que é gerar base, alcalino
terrosos. O magnésio ele está presente na estrutura da clorofila, tá? É uma estrutura que é bem orgânica aqui, tem vários anéis, né? E aqui a gente tem um grupo nitrogenado com um magnésio no meião aqui, tá? Isso que é responsável pela fotossíntese, né? Que é necessária aí para sobrevivência das plantas e nos ajudar a oxigenar esse planeta que anda tão fumacento ultimamente, né? Então, a fotossíntese é uma reação que utiliza carbono dióxido de carbono e água, formando glicose e O2, né, o oxigênio abençoado das plantas aí. Então, só imbecil desmata, né? Infelizmente não sabem nada de química ou de ciência no mínimo, porque senão estariam vendo que além de acabar com a atmosfera, né, do jeito que está sendo feito, ainda está tirando oxigênio que está sendo produzido ali. Enfim, não há o que fazer em relação a isso, né? Esperamos que mude, né, a mentalidade dos governantes no futuro, depois desse, né, governo, para que isso diminua. Cálcio, agora vamos para outro elemento. Pessoal, só uma coisinha, né, a gente já está com 1 hora de aula aí, e aí eu lembrei, eu dei uma mudada, tá? A gente teria 2 aulas por grupo, né? Tá lá no nosso planejamento. As aulas vão ficar um pouquinho compridas, tá? Vão ter uma extensão maior. Mas você não precisa assistir de uma vez. Inclusive, né, o nosso celular muito inteligente, ele salva lá no YouTube onde a gente parou, tá? Por que eu fiz isso? Porque senão ia ficar uma quantidade de vídeos e de material em PDF absurda, né? Parte 1, parte 2, parte 1, parte 2. Ia acabar até confundindo um pouco na hora de organizar, né? Ia ficar até um pouco mais maçante, entre aspas, aí, né? Apesar de a gente poderia quebrar em 2 partes, por exemplo, essa aula, né? Mas eu achei interessante fazer dessa maneira, tá? Então, o que acontece? A gente segue a aula, tem algumas questões no final. Eu vou colocando essas questões. Desculpem, estou mexendo aqui. Questões grupo por grupo. Eu vou colocando no AVA e vocês já vão fazendo, tá? E eu vou corrigindo. Assim, eu vou dando um feedback, vou dando uma atenção para vocês que não vai ficar preso a um horário, né? Eu não quero fazer esse regime, né, de ficar marcando hora com vocês, para vocês terem mais liberdade para organizar os estudos de vocês. E aí, a aula, vocês vão continuar, supondo, 2 dias teórica. Ah, deu 1 hora, deu 40 minutos de aula. Vou parar, né, anotei, né, dou uma estudada, depois eu volto, continuo, tá? Então, por exemplo, aqui é um bom ponto. A gente já está com 1 hora de aula, a gente já entrou nos elementos. Ou se quiser parar ali na parte de aplicação, pode parar também. Chegou nas aplicações, para, estuda um pouco, volta, beleza? Aí a organização é de vocês. Eu fiz esse regime justamente para isso, para vocês terem mais liberdade, né? Marcar uma aula 2 horas. Quinta-feira, outra aula 2 horas. Aí chega o irmãozinho. O que você tá fazendo aí? Você tá estudando aí? Você tá estudando aí? Deixa eu mexer no computador. Deixa eu jogar aqui. Deixa eu jogar. Tata, deixa eu jogar aqui. Deixa eu jogar. Aí vem a mãe. Ô, fulano, vem tirar a roupa do varal. Quem tá em casa, né? Quem tá sozinho. All by myself, né? Chega, nossa, cansei. Pô, professor chato, não para de falar, caralho. Você vai sair da sala? Vai perder o conteúdo? Então aqui não, tá? Pausou o vídeo, celular, ó. O computador também, tanto faz. Salvou ali, depois você continua, tá? Sem pressa, devagar. Tem 2 dias de semana, tá?
para vocês poderem digerir com calma esse conteúdo. E aí eu lancei a aula, lanço exercício. Vocês vão ter vários dias para fazer o exercício. Respondeu com calma, né? Vou tirar um tempo, estudei tudo, agora eu vou fazer os exercícios. Fiz, beleza, eu corrijo, tá? Eu acho que vai ficar mais legal assim. Qualquer dúvida, assim, sugestão, dentro do possível, assim, a gente vai retrabalhando isso, tá? Aí eu preciso do feedback de vocês. Vamos lá, então. Cálcio, quinto elemento mais abundante da crosta terrestre, né? Então, é um elemento bem conhecido aí da gente, a gente ouve falar sempre, né? Toma cálcio, faz bem, precisa repor o cálcio, tá com osteoporose, né? Então, o maior uso do cálcio está em seus compostos, não na forma metálica, né? O cálcio zero, o cálcio sozinho. Então, óxido de cálcio, hidroxicálcio, óxidos de cálcio, mistos ou não, hidróxido com óxido, tem um monte de possibilidades aí. Dentre os mais conhecidos, cal virgem, que é produzida pela calcinação do carbonato de cálcio, que a gente já viu lá atrás, né? E é bastante utilizado em argamassa. Então, né, para levantar parede aí na construção civil, cal virgem, né? Então, aquela decomposição térmica que a gente viu vai sair do carbonato de cálcio e formar óxido de cálcio. E aí, como que funciona lá, né, na construção? Adiciona-se a água, a cal, forma-se o hidroxicálcio, que é a cal extinta, e lá no cimento tem mais várias coisas. A gente vai falar, né, mais para frente sobre o cimento aqui nesse curso. E essa é uma reação que libera calor, né, tem uma entalpia negativa. E aí depois, o hidróxido de cálcio, em meio ao CO2 que está presente no ar, ele vai voltar para formar carbonato de cálcio. Então ele volta à sua origem, né? O óxido de cálcio forma hidróxido, que forma o carbonato de cálcio, que foi onde começou essa história aqui, né? Para obter a cal. Tá? Então veja que interessante. E aí você tem a consolidação, né? O carbonato de cálcio é um composto que tem uma ligação iônica muito forte, vai consolidar ali, faz parte da estrutura do cimento. Tá? Então, é por isso que é utilizado nas argamassas aí na construção civil. Mais detalhes do cimento mais para frente, tá? Em outro grupo. Outra aplicação do cálcio: dessulfuração de emissões de SO2. Lembra-se que eu falei da chuva ácida, né? O SO2 com água, ele vai formar o tiosulfato. O tiosulfato com mais ácido e oxigênio forma 2 íons H+, sulfato, o que vai acontecer? O que é isso daqui? 2H+, mais sulfato, ácido sulfúrico, tá? E isso corrói, né? Então, se tem emissão, por exemplo, usina de energia carvão, existe ainda? Existe, tá? E ok, né? Reino Unido, existe ainda usinas movidas a carvão. Indústria movida a carvão para gerar calor lá, fundição, etc. Existe ainda, tá? E o que acontece? Gera compostos SOX. Chama de SOX porque pode ser o SO2, pode ser o SO3, pode ser o SO4, né? Pode ser qualquer um deles, que no fim, em meio à atmosfera ali da água, ou da água que está presente na atmosfera, forma ácido sulfúrico. E isso vai cair na forma de chuva ácida. Vai correr, vai estragar, etc. Forma de evitar isso: coloca-se hidróxido de cálcio nessas saídas aqui das chaminés, né, da indústria, coloca ali o hidróxido de cálcio, ele vai formar um sulfato de cálcio hidratado e também pode ser o carbonato de cálcio, né, para colocar em filtros aqui nas saídas, que também vai formar o sulfato de cálcio de hidratado, que é chamado de gipsita, que é um material que não é tóxico nem ácido e pode ser utilizado como matéria-prima na indústria de gesso. Olha que interessante. Então imagina a quantidade de emissão. A gente está vendo a fumaçaiada aqui, pega um filtro, botou ali, formou gipsita, vende para a indústria de gesso, né? Então tem uma reciclagem
e tem a diminuição do impacto ambiental. Tá? Mais um exemplo de aplicação do cálcio. Outro exemplo, fluoreto de cálcio, extraído do espatoflúor, é outro mineral, tá? Como a dolomita. Ele é matéria-prima para a produção de HF. A gente vai falar do HF lá no grupo 17. É o ácido violento. Quem assistiu Breaking Bad sabe que o Walter White lá ele usa para dissolver cadáveres, tá? Lá nos Caçadores de Mito eles tentaram reproduzir, ou um outro programa similar, tentaram reproduzir, não dissolve totalmente, né? Mas dissolve grande parte, tá? Eu já conheço gente que sofreu ataque de HF, né? Caiu o HF na mão, ele não para de corroer, simplesmente. Quando tiver matéria, vai corroer, tá? Ele não é um ácido forte, mas ele é um ácido muito corrosivo. Lá no grupo 17 eu falo dos detalhes. Aqui a gente está falando da produção do HF. O fluoreto de cálcio, juntamente com ácido sulfúrico, que no slide anterior era o vilão, né? Tava atingindo aí, chuva ácida e tal. Aqui vira reagente, reage com o fluoreto de cálcio, entra no... como chama isso? Reator rotatório, né? Forno rotativo. Melhor, tá? Esse é o termo técnico correto. Forno rotativo, né? Sofre uma reação, forma HF, olha a reação química aqui. Formou HF, coluna de lavagem, condensa, destila, HF, anidro, pode colocar água para formar uma solução e vender. Esse é mais caro, mais concentrado, esse mais barato, está em solução. Aí depende do seu bolso e do seu interesse, tá? Aqui o tal do forno rotativo, né? Não sou engenheiro, mas sempre trago algumas coisas para ilustrar alguma, né, aplicação específica para o nosso curso. Então aqui, ó, nesse meião aqui, ó, em vermelho que estou apontando para vocês, tá esse forno rotativo, tá? Esse corpo do forno rotativo que está aqui embaixo, tá aqui na planta de HF, tá? Eu teria medo de chegar só na porta dessa planta, mas tudo bem. É o ácido mais violento, deve ter uma insalubridade violenta para trabalhar lá também. O que acontece no tal do forno rotativo? Ele roda, né? Não me diga, Felipe, seu bobo. Claro, né? Vai rodar, tá? Então vamos pegar meu negocinho novo aqui, ó, né? Ali no meio, o que vai acontecer vai ser isso. E qual que é a vantagem de utilizar uma operação unitária como essa, né? Então você tem um queimador aqui embaixo, né? Esse forno vai ficar girando, vai homogeneizar, né? Aqui a gente tem a matéria-prima entrando, né? Tem o drive aqui, que é o motorzinho que vai mexer ali. Passou aqui, queima, né? E aí a gente vai tendo a produção aqui, né? Então vamos voltar aqui no nosso esqueminha. Aqui está o forno rotativo, né? Ele vai ficar girando, vai gerar HF. Então ele fica levemente inclinado aqui, ele queima e depois você tem a eliminação do gás, tá? Então aqui, ó, ar quente para o resfriamento, né? Aliás, para o aquecimento. E aqui a gente tem, né, a chama que vai alimentar essa reação, né? Uma reação endotérmica. Olha aqui, ó, reação endotérmica. Ela vai necessitar de calor, do fornecimento de calor para que ela ocorra, tá? Ela não é espontânea. Então, só uma curiosidade aí da produção de HF, bem a grosso modo, tá? Depois em processo vocês vão ver com detalhes, que não é a minha praia e nem o objetivo do curso nesse momento. Estrôncio. O óxido de estrôncio, a gente está chegando lá no final do grupo já, pessoal, só mais um pouquinho. Ele era muito utilizado como proteção de raios-x em TVs de tubo, né? Ele retia 8% dos raios-x. Então, antigamente, pessoal, as TVs eram dessa maneira, né? Hoje a gente tem flat aí, que é um dedo de espessura e tal. Não, era um tubão desse tamanho. É um tubo de raios catódicos. Quem lembra aí dos modelos atômicos, né? Eu não entro nessa parte na geral, nem muito menos na nossa revisão.
Mas, né, quem viu química no ensino médio ouviu falar dos famosos tubos de raios catódicos, né? É isso daqui, tá? Um tubo de TV, tem radiação ali e tinha proteção aí, né? Nesse ponto, antes do vidro da televisão, tinha proteção para filtrar. Então, se a sua avó, sua bisavó, acredito que a mãe não, né? Da maioria de nós, creio eu, né? Nem a minha, que eu sou um pouco mais velho que vocês, faz isso. Mas, né? Não fica perto da televisão que faz mal. Fazia mal mesmo, pessoal. Não é mito, tá? Fazia mal, né? Antes da TV QLED e os cambal aí da Samsung, etc. Era tubão, tá? Tem TV, eu não peguei essa época, ainda bem, que ela demorava a ligar. Você apertava, fazia um... A válvula começava a aquecer aqui, aí que ia aparecer na imagem. Ela ia aparecendo, você ia ouvindo a voz do lá, 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 Silvio Santos domingo. Aí ia aparecendo no auditório, Silvio, e aí vinha a imagem, tá? Isso já existiu, tá aí no YouTube para vocês procurarem e ver também essas TVs. Então o Stronço era utilizado lá. Fogos de artifício, já aqui, de novo, vermelho e carmim, é lindo, único, espero que façam o teste chama. Essa foto não condiz, é mais bonito. Esse vermelhinho aqui não condiz. Esse vermelho aqui que eu estou girando do laser point não condiz. É o único vermelho carmim do Stronço. E é muito lindo. Então, quem já viu fogos de artifício vermelho, é mais ou menos aquele tom, tá? Mas tem que ter visto um pouco de perto, né? Que é arriscado, obviamente. Essa daqui eu descobri. Primeira turma que tá vendo isso são vocês. Olha que privilégio para vocês, tá? Tintas fluorescentes aí à base de Stronço. Tá aqui, ó. Amazon. Pode clicar, o link é real, não é vírus, tá, gente? Copia e cola no seu browser. E vocês vão acessar lá para comprar. Importado, né? Custa uma grana, mas olha que legal. Dá pra fazer unha meninada, né? As meninas principalmente, que pintam unha aí. E elas são fluorescentes para ir na balada. Quando voltar, né? No regime presencial aí de gente, dá para ir na balada com unhas fluorescentes à base de Stronço. Mais especificamente de aluminato de Stronço. Alumínio Next, né? Grupo 13. Ímãs cerâmicos, né? Então, imã para enfeitar, né? Imã de geladeira para fazer, né? Aquela porta cheia de imã, assim. É um óxido de Stronço e ferro, tá? Esse daqui é só a reação para vocês terem uma ideia. Não quero que fiquem decorando, tá? Quando for alguma reação importante, tipo o processo de Haber-Bosch, clássico, eu vou chamar bastante atenção, né? Quando for uma reação eletroquímica, que nem do grupo 1, já dei exercício grupo 1, já dei prova, eu vou chamar atenção, tá? Mas não quero fiquem decorando, isso é para vocês irem raciocinando. Pegue em casa, destrinche a reação, né? É um quebra-cabeça, é matemática também, a estequiometria. Vai se preparando para o balanço de massa, tá? Então, isso é essencial na vida de vocês. Não deixem de lado. Bário. Produção de barita, que é o minério, né, de sulfato de bário, que é matéria-prima para bário, para muitas aplicações de bário. Em 2016, 7,3 milhões de toneladas. O maior produtor é a China, seguido da Índia e Marrocos, tá? Então lá na parte oriental do mundo. Para que é utilizado o bário? Agente de fluido de perfuração. O pessoal da Minas deve estar mais próximo disso, né? Não é tanto nossa praia, né? Na engenharia química. Mas o que acontece? Depois você furou lá com a broca, gastou uma energia danada para perfurar a rocha, tal. Seja para procurar petróleo, seja para outro motivo, seja para construção civil, né? No que a broca foi, né? Tem uma maneira lá que eles utilizam um tubo ou uma outra coisa que é colocado e coloca esse fluido. Depois tira o tubo e o buraco está garantido.
Porque às vezes a rocha é muito dura. Vai gastar uma energia, vai gastar broca ali para furar. Você tirou, se o solo for instável, vai encher. Então coloque esse fluido de perfuração para manter o buraco aberto. E se precisar dar uma furadinha de novo, né? Que nem manteiga, né? Aí é mais fácil. É para isso que serve o fluido de perfuração. Agente de contraste intestinal. Não quero que ninguém passe por isso, tá, pessoal? Para de comer salgado, aquela coxinha gordurosa. Tá, eu adoro. Então come num lugar decente, que não seja tão gorduroso. Come de vez em quando. Para de tomar café que nem um animal. Para com o café, né? Que senão, uma hora vem gastrite e aí você vai ter que fazer vários exames. O raio-x com contraste é o mais simples, tá? Também tem a questão do intestino, né? O que acontece aqui? Eu já fiz, tá? Já tive suspeita de gastrite. Graças a Deus não tenho, né? Foi só um desconjuntado que deu. Você toma um negócio que parece um Danone, só que não tem gosto de... Eles tentam pôr um sabor ali, ficar meio adocicado, mas é horrível, porque ele tem uma consistência que não é Danone. Uma cola. Começa a grudar assim. E aquilo desce que desce. Não desce redondo, que nem a propaganda de cerveja. Aquilo você vai sentindo descendo. Parece um alienígena que está descendo em você. E aí chega lá embaixo, né? E aí tira uma foto com raio-x e sai uma imagem desse tipo. É a base de bário, o agente de contraste. Fogos de artifício novo. Que monte de fogos de artifício, Felipe. De novo, tá? Elementos do grupo 1 e 2 vão ser muito utilizados como fogos de artifício. Por quê? Excitação dos elétrons. Estado excitado, retorna, cai na região do visível. Estrutura eletrônica simples. A energia é mínima. É o foguinho que botou ali no rojão. Rojão é o mais barulhento, né? Enfim, fugiu o nome. Do fogo de artifício ali, inventado pelos chineses lá atrás. E aí, pum! Estourou com o mínimo ali. Gera essas imagens maravilhosas. Todo mundo adora ver, né? Final de ano, ao redor do mundo, ou próximo de você, se você tem essa oportunidade. Lindo! Muitas cores, muitos elementos, tá? Então, também novinho aí para vocês, tá? Em primeira mão, a química dos fogos de artifício, tá? Vermelho estronço, laranja cálcio, o yellow, né, o amarelo aí que eu falei tentar fazer em casa, do sódio que é o único, verde bário. Aqui a gente já entrou nos metais de transição, azul, cobre. Lembre-se da cristalização do cobre lá, da química geral. O roxo combina estrôncio com cobre, azul com vermelho. Lembra que eu brinquei já com a roda das artes, a mistura das cores? Então, nos fogos de artifício é assim também. Se eu tenho uma emissão de uma cor e tenho uma emissão de outra, misturo, esses sais vai gerar prata, branco quente, né? Magnésio e alumínio. Magnésio, quem queimou a fitinha de magnésio lá na química geral, né? A galera queria queimar várias fitas, falta de recursos, governo cortando tudo, regime federal, não tínhamos fitinha para todos, aí ficava aquela alegria, né? Falava, não olhe, o cara ia lá e olhava, tá? Bom, espero que ninguém tenha ficado cego, até onde eu sei ninguém ficou cego, não é uma radiação tão forte, mas você fica com a vista embaralhada. Se alguém já tem algum probleminha, pode ocasionar uma lesão, enfim, por isso que eu falo, não olha meio de lado, porque o clarão é intenso, era utilizado em flashes e é utilizado hoje para fogos de artifício. E o branco, mistura de magnésio, alumínio e titânio. Então, olha aqui, 1, 2, 3, 4, aqui tem estrôncio, 5, aqui tem magnésio, 6, aqui tem magnésio, 7. Quase todos os fogos de artifício, dessas cores pelo menos que a gente vê aqui, utilizam elementos dos grupos 1 e 2. Tá? Então, são elementos muito visados para essa indústria. Pode ser que você trabalhe amanhã também, curiosidade ou não, tá aí para vocês em primeira mão.
Rádio. Aqui é uma história muito triste, né? Então, principalmente as meninas, né? Preconceito, de novo, pelo amor de Deus, tá? Né? Sexismo. Mas, né? Muitas aí se inspiram na Marie Curie, que foi uma das grandes cientistas aí da história. Então, a partir de uma amostra de uranita, que é um mineral radioativo, o casal Curie isolou um novo elemento brilhante. Então, aqui estão, né? Reproduções da época. Marie Sklodowska-Curie e Pierre Curie, casal. E tinha um outro cara que ninguém lembra o nome, inclusive eu, era estudante deles. Deram o nome desse elemento de radium, do latim raio. A unidade Curie, já que ela estudou muito radiação por muito tempo, vem do isótopo do rádio, o isótopo 226. Tá? O rádio tem vários isótopos, cada um leva um tempo para decair, decaimento de meia-vida, né, para deixar, né, cessar a sua atividade radioativa. E de onde cada um vem? Alguns vêm do urânio, de isótopos diferentes, e outros vêm do tório, de isótopos diferentes. E hoje se utiliza ainda a radioterapia para tratamento de câncer, principalmente de ossos, já que o rádio é do grupo 2. Estamos no grupo 2 ainda, tá, gente? Tá acabando. Último elemento. Substituindo o cálcio, tá? Elementos parecidos têm propriedades similares, têm as suas particularidades, mas têm as suas semelhanças. E aqui é explorada a semelhança, né, para tratamento do câncer do rádio. Do rádio não, do tratamento de câncer pelo rádio, tá? Câncer de ossos. Por que a história é triste? Porque a galera estudava radiação desse jeitinho aqui, tá? Sem proteção, sem conhecimento do mal que estavam fazendo aos seus corpos. Marie morreu de câncer, Pierre morreu atropelado por um cavalo, tá? Não morreu de câncer. Escapou. Depois os filhos continuaram estudando. Enfim, não preciso me estender muito a importância cientistas que deram sua própria vida pela ciência. Só, né, para a gente fechar o nosso grupo, o rádio é um elemento do grupo 2. Perguntas: como a cal virgem pode ser obtida? Fácil demais, falei várias vezes. Porque o berílio apresenta propriedades tão distintas dos demais elementos do grupo 2, a anomalia do berílio. Porque os compostos do grupo 2 apresentam menos reatividade do que os do grupo 1, lá no comecinho da aula. Beleza? Depois eu vou deixar as questões no AVA para eu poder acompanhar, vocês estão fazendo, tá? De novo, aula encerrada, acabou o grupo 2. Tem 2 aulas lá no planejamento. Utilizem esse tempo para estudar com calma e fazerem as atividades, tá? Então, 2 horas de aula, né? 1h30 para ser mais específico, não é muito, era 2 horas nossa aula e eu utilizava as 2 horas, tá? Quem me conhece sabe. Eu dei uma reduzida no conteúdo, mas o essencial do grupo 2 está aqui para vocês. Espero que estejam gostando, que tenham gostado dessa aula, tá? Que tem bastante aplicação. Nem todos os grupos são tão interessantes quanto o grupo 2. E, enfim, estou à disposição de vocês. Usem os fóruns de dúvida, tá? Vamos manter comunicação por mensagem, pelo fórum de comunicação. Continuem firmes. Não sei nesse ponto se estou gravando se foram mal ou não na prova, pouco importa, né? A nota, sim, claro, vai aprovar vocês. Falta a gente não tem esse semestre, claro, né? Mas o mais importante para mim é que vocês estejam aprendendo. Tá, de verdade, não é conversinha, tá? Não tem porquê eu ficar de conversinha. Eu quero só, né, que aprendam realmente a química inorgânica, aproveitem o curso. Essa flexibilização foi um longo processo, todos nós acompanhamos. É difícil, né? Não é fácil, eu sei, mas quem foi mal ainda há tempo, né? Que fica preocupado com a nota. Vai se recuperar, estuda, faz sua parte, é importante, mais que nunca, o estudo de vocês, né?
Não desistam, aproveitem o tempo para matar já essas disciplinas que estão matriculados, se esforcem. E da minha parte, da minha disciplina, estou à disposição de vocês. Obrigado pela atenção e até a próxima aula de Química Inorgânica.